Saíram os números da produção industrial e nós temos boas e más notícias, né, Ju? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Como é a vida, né? Temos o lado bom e o lado ruim. Bom dia para você, para Carlinha, para Sheila. Bom dia aí para o ouvinte. Acabou de sair o número da produção da indústria. O IBGE divulgou um crescimento da produção industrial em fevereiro, 0,7%, e em linha aí com as expectativas, até um pouquinho melhor do que a média aí das previsões. Na comparação com o período pré-pandemia, a indústria ainda não recuperou todas as perdas, mas o que a gente percebe aqui nesses números do começo de ano é que havia ali uma tendência de recuperação, e o que preocupa, como você falou, né, da notícias boas e ruins, a boa é que a gente estava vendo já nos números de fevereiro e março uma melhora da economia, só que aí veio a guerra. Então, a expectativa é que esse processo de recuperação da economia acabe sendo abalado por conta dessas pressões inflacionárias trazidas pela guerra e também a questão, no caso específico da indústria, a questão de falta de matérias-primas. O que a gente vinha percebendo, conversando aqui com a indústria, principalmente de veículos, é que a falta de matérias-primas começava a dar uma melhorada, porque a pandemia afetou muito as cadeias produtivas, teve quebra de fornecedores no meio do caminho, depois teve uma volta forte de economias desenvolvidas no pós-pandemia, então demorou muito, as encomendas estavam demorando a chegar, estava tendo muita falta de peça, muito encarecimento de produtos, e nesse começo de ano a gente tinha relatos já de alguma melhora em termos de entregas de mercadorias. Construção civil também estava sofrendo muito com matérias-primas importadas que estavam demorando a chegar. Então, o que preocupa nesse momento é que os dados positivos que a gente recebe do IBGE com essa defasagem, né, um dado de fevereiro, ele acaba sendo essa notícia boa, tirando um pouco esse brilho por conta desses impactos que a gente sabe que vão acontecer a partir dos efeitos da guerra, que novamente provocam falta de matérias-primas, que agora com a China novamente tendo efeitos também da Ômicron, fez ações para poder fazer lockdowns, fechamentos, podendo afetar também novamente entregas de produtos. Então, é aquela coisa, né? Começa a melhorar um pouquinho, aí vem um baque novamente. Então, por isso que, olhando para frente, a questão da guerra vai ser fundamental para que a gente possa recuperar essas perdas, né, provocadas até agora, e a partir de algum momento agora, depois com o cessar-fogo, hoje tem negociações novamente entre Rússia e Ucrânia, a gente pode ver os preços voltando a cair de petróleo, de matérias-primas internacionais e podendo dar algum alento aí com o cessar-fogo. Ju, o nosso correspondente Felipe Killing, que é baseado em Londres, né, ele volta a participar da programação na semana que vem, mas ele está, por meio aqui das redes dele, noticiando que hoje, no Reino Unido, o dia foi apelidado de sexta-feira sombria porque o preço de várias contas subiu e o maior aumento foi o de energia, 54% de aumento. Ele está dizendo, o gasto médio de uma família de 4 pessoas subiu em 60 libras por mês, coisa de R$366, esse foi o aumento. Então, o total agora, só com energia, é de R$1.025, né? O equivalente a R$1.025. E ele diz que no próximo mês deve ter uma nova alta, subindo para R$1.400 o gasto das famílias no Reino Unido somente com energia. Caramba! A gente pode imaginar algum reflexo por aqui também disso, não? Com certeza, porque toda a cadeia de energia está impactando muito a indústria. O que a gente já consegue perceber é que não só petróleo, mas toda a cadeia de energia está afetando principalmente as indústrias que são intensivas em energia, indústria de cimento, indústria plástica também, fertilizantes que trazem muito a matéria-prima também dos derivados
de gás. Então, a gente tem, obviamente, uma pressão de custos novamente da indústria, que ainda não recuperou as perdas com a pandemia. A gente vê aqui o nível de produção da indústria brasileira abaixo do período pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e aí quando a gente começa a ter ali algum esboço de melhora do fornecimento, das cadeias produtivas, a gente tem mais um choque de preço. E energia pesa muito no custo da indústria, porque é altamente intensiva, né, em uso de energia para a produção de produtos, então certamente a gente tem aí mais um baque que vai afetar via inflação, via aumento de juros, encarecimento de crédito, de investimentos. Então, é duro, né? A gente vê nos números, quando você começa a ficar um pouco mais animado, né? Fevereiro, março, a gente vê aí que os números vão ser positivos da economia brasileira, de comércio, de varejo, de turismo, mas aí com esse baque de inflação, de derivados, de alimentos também, né? Impressionante como uma vasta cadeia ali de produtos internacionais estão afetando o nosso bolso, e afeta a indústria, afeta o varejo, afeta o consumidor. Então, você desacelera um processo de crescimento que começava a ser esboçado com esses dados de fevereiro.